ciências militares. Opa. O André também é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e possui especialização em tecnologia de mísseis e sul asiático pelo Extension Center em Washington, D.C. Ele tem vasta experiência acadêmica e profissional, tendo sido pesquisador associado do Defense Studies Department da King College London e atuado como pesquisador no Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Atualmente é membro do corpo docente da pós-graduação em Geopolítica no Mundo Contemporâneo da PUC-Minas. Então, essa aqui é uma pequena introdução do André. Antes de passar a palavra para ele, eu vou só introduzir novamente. A ideia aqui seria que ele apontasse alguns pontos iniciais, assim, pontos que, como é o nome, seriam necessários. Aqui a gente está focando principalmente para o pessoal que ainda está na graduação, então seria mais focado nas produções de TCCs, projetos de pesquisa, mas, porventura, se surgir algumas dúvidas, o André fica à vontade aí de tirar ou apontar algumas outras questões. Como eu falei, pode ser que venha a se desenvolver outros eventos ou outros materiais que abordem outros assuntos, então a gente não quer ficar limitado naquilo ali, a gente só vai dar essa introdução. E é isso, gente. Aproveitem, tirem muitas dúvidas. Escute primeiro ele. Ele é apesar de não gostar muito de K-pop, é uma ótima pessoa, sabe? Então, a palavra é sua e depois a gente abre para discussões e dúvidas. Ótimo, obrigado, Giovana, pela introdução que me fez sentir extremamente importante. A gente fica com aquela sensação de estar conseguindo, né, vencer na carreira acadêmica. E boa noite também, pessoal, para todo mundo que está aqui. É um prazer estar falando com vocês hoje sobre esse tema que é um fascínio meu desde a época que eu entrei no mestrado. Eu virei um grande defensor de metodologia e de projeto de pesquisa, porque foi uma falha que eu tive na minha formação de base, né, na graduação, e, enfim, tenho feito esforços desde então para conhecer e desvendar mais essa área. Estou muito honrado com o convite, e especialmente porque foi mediado aí pela Giovana, que de uma certa forma foi meio que minha aluna, né, Giovana, na graduação em Relações Internacionais lá na UEPB, quando a minha antiga orientadora não queria dar aula e eu tive que assumir a disciplina dela. Que são coisas que a gente passa na carreira acadêmica. Mas, então, iniciando aí a nossa discussão, já vou começar pedindo uma pequena desculpa, porque eu não consegui trazer para vocês aqui um PowerPoint, uma apresentação super formal, porque eu estou no meio de uma mudança, terminando o evento, estou praticamente me ajeitando para ir para o aeroporto, vou viajar de madrugada, então vai ser realmente uma conversa, vou trazer alguns pontos que eu acho importantes quando a gente está pensando em desenvolver um projeto de pesquisa, e aí, obviamente, que qualquer dúvida que vocês possam ter, eu estou mais do que disponível aqui para a gente conversar, tá? Bom, ponto de partida que eu acho importante abordar quando a gente está tratando sobre projeto de pesquisa é entender que a BNT, metodologia e projeto de pesquisa são três coisas completamente diferentes. Uma vontade, inclusive, que eu tenho de fazer uma pesquisa sobre como é feita a formação de base, né, nas graduações em Relações Internacionais em termos de metodologia, mas com base nos colegas que eu tenho em pós-graduação e com algumas outras pessoas que eu conheço, o pessoal sempre sai da graduação com a ideia de que saber a BNT é saber metodologia e saber a BNT é saber fazer um projeto de pesquisa. E, bom, não é necessariamente assim, apesar de que você ter um bom domínio da ABNT já vai te deixar muitos pontos à frente em qualquer processo seletivo, porque por mais que pareça algo simples, a ABNT às vezes é um monstrinho de sete cabeças que está sempre mudando aí ano em ano, as normas estão alterando. E a BNT nada mais é do que uma convenção, né? Um grande regime de normas que se instituiu no Brasil, que surgiu exatamente para poder orientar qualquer tipo de produção técnica, seja ela acadêmica ou não. Então, se eu preciso fazer uma cadeira ou fazer uma moldura de porta de cozinha,
a ABNT, junto com o ISO e o Inmetro, tem lá uma sériezinha de normas que precisa seguir, a altura de 2,40 m, pipipi, pó. Em se tratando de pesquisa, né, de fato, e aí, como, enfim, somos das relações internacionais, o que pesa majoritariamente para a gente é uma pesquisa qualitativa, também tem uma diferença significativa entre projeto de pesquisa e metodologia, né? A metodologia é todo ferramental, enfim, todo instrumental que vai te possibilitar desenvolver a pesquisa que você está descrevendo ali no teu projeto. Licença. E o que danado seria, né, um projeto de pesquisa? Como eu estava falando com Giovana no começo quando a gente começou a conversar antes do início formal aqui da apresentação, o projeto de pesquisa ele é no inglês o pessoal chama de roadmap, né? Mas é literalmente um mapa que vai te apontar para o teu destino final, o teu objetivo, aonde você quer chegar com a pesquisa que você está se propondo a fazer, né? O projeto ele vai trazer dentro do projeto algo que a gente chama de desenho de pesquisa, que eu vou aprofundar um pouco mais lá na frente, e também quais serão aí as bases teóricas que você vai utilizar, quais são os métodos que você vai aplicar para desenvolver a sua pesquisa, e entre uma outra série de questões. E qual é o primeiro ponto aí, o ponto que eu considero que seja mais importante para desenvolver um projeto de pesquisa, né? Bom, para desenvolver um projeto de pesquisa, a gente precisa primeiro saber qual vai ser o nosso objeto, né? Qual vai ser o nosso tema de pesquisa, o que é que eu quero pesquisar. Então, a partir do momento que você identifica o que é que você está querendo estudar, o que é que está causando aquela inquietação dentro daquele tema, você vai começar a fazer uma série de leituras, obviamente, que vão te levar a fazer uma série de questionamentos e, através disso, o teu projeto ele vai começar a nascer, né? Então, eu acho que o primeiro grande passo para um projeto de pesquisa bem feito é você ter um tema muito bem delimitado, porque é muito comum a gente avaliar projetos que o pessoal tem uma noção do que quer estudar, mas ao mesmo tempo não faz ideia do que quer estudar. Pode parecer confuso, mas é como Giovana, por exemplo, me entregasse um projeto de pesquisa dizendo que André, eu quero estudar a Coreia do Sul. Eu vou dizer, ok, mas você quer estudar o que de Coreia do Sul? Aí ela, eu gosto de cinema, eu gosto do dorama, eu gosto do K-pop, ou eu gosto da história da Coreia, enfim, uma série de coisas. E aí, através dessa série de questionamentos, a gente vai encontrando exatamente aquele ponto focal, né? A gente vai afunilando aí para saber o direcionamento real do projeto, porque é um projeto muito amplo, ele vai perder em termos de qualidade, de profundidade que você vai dar no teu estudo. Então, fechando aí essa primeira sugestão, o projeto de pesquisa ele vai nascer a partir do momento que você tem bem identificado o que é que você quer estudar. Bom, em seguida, o projeto de pesquisa ele vai precisar passar aí por um outro pequeno processo que a gente chama de elaboração de um desenho de pesquisa. E o desenho de pesquisa, n- ele para falar a verdade, ele é grande parte, é o grande componente, né, o que vai compor ali a maioria do teu projeto. O desenho de pesquisa, ele vai elencar quais são os principais pontos que você deve abordar no teu projeto e como esses pontos eles devem ser especificados. Então, um desenho de pesquisa, ele vai apresentar de antemão e antes de qualquer coisa um problema de pesquisa, né? Depois eu vou trazendo aí as definições. Depois do problema de pesquisa, você vai ter a sua hipótese. E antes de aprofundar, pessoal, essas dicas que eu estou dando, eu estou falando como se vocês já estivessem pensando em um projeto de pesquisa para aplicar para um mestrado, para uma pós-graduação. Mas se tiver alguém em fase de TCC e quiser algum tipo de direcionamento para isso, lá no final a gente conversa numa boa, tá? Mas enfim, dentro do projeto temos o desenho e o desenho começa com o problema de pesquisa. Depois do problema de pesquisa, a gente vai ter a hipótese. Em seguida, a hipótese, teremos os objetivos gerais e específicos. Geralmente é um grande objetivo geral, e dentro do objetivo geral, nós vamos ter os objetivos específicos.
Projetos de pesquisa, desenhos de pesquisa para pós-graduação a nível de doutorado, por exemplo, ele já pede que a gente mobilize outros fatores dentro de um desenho de pesquisa, que seriam nossas variáveis. Tá? Ou a compreensão do que são essas variáveis pode ser um pouquinho complexa, porque as variáveis podem ser inúmeras. Existem as mais comuns, né, que a gente vê em métodos qualitativos, em RI, são as variáveis dependentes e as variáveis independentes, mas também existem variáveis de controle, variáveis intervenientes. Então, assim, quando você está avançando, né, na tua formação, você vai se deparar, obviamente, com um nível de profundidade maior no teu desenho de pesquisa. Porém, ainda é uma falha também da maioria das pessoas que aplicam para pós-graduação hoje em dia. É muito comum você ver, em processo seletivo, nota de avaliação em projeto ser algo muito, assim, muito díspar, sabe? A pessoa que ficou em primeiro lugar, geralmente ela vai ter uma nota muito boa, e a pessoa que está em terceiro, quarto e vai descendo, as notas já são completamente diferentes. E isso geralmente é porque o pessoal tem uma dificuldade em mobilizar esses fatores dentro de um desenho de pesquisa. Então, o que são, né, esses componentes do desenho de pesquisa? O primeiro e o mais importante de todos eles é o problema de pesquisa. E o problema de pesquisa nada mais é do que algo que você precisa, que você quer, ou que você vai responder com a pesquisa que você está se propondo fazer. Né? Esse problema de pesquisa ele vai surgir, obviamente, de acordo com o teu contato com a literatura, de acordo com o teu grau de conhecimento ou desconhecimento sobre um determinado tema, mas tudo vai girar em torno de muita leitura, né? Através da leitura aprofundada sobre um determinado tema, você vai identificar que, pô, tá faltando alguma coisa aqui. Ou nem sempre está faltando alguma coisa, mas algo não está muito claro. Como é que eu consigo explicar isso de uma maneira um pouco mais, muito mais interessante, muito mais bem feita? Então, o problema de pesquisa nada mais é do que um grande questionamento, uma grande inquietação que surge na cabeça do pesquisador, que faz ele ter aquela necessidade de responder aquela pergunta, e como é que ele vai responder aquela pergunta exatamente através do desenvolvimento daquela pesquisa, né? E a forma como ele pretende fazer essa pesquisa vai estar descrita, então, dentro do projeto e dentro do desenho de pesquisa. Encontrar, identificar, e escrever um bom problema de pesquisa, às vezes leva tempo, porque muitas pessoas acham que um bom problema de pesquisa precisa ser um parágrafo gigantesco, com uma pergunta extremamente verborrágica, cheia de floreios gramaticais e etc. Muito mais como uma necessidade de tentar mostrar que você tem um alto grau de leitura daquele tema do que realmente de ter uma pergunta objetiva. Mas, às vezes, uma pergunta simples pode gerar uma pergunta fantástica. Eu tenho uma colega lá da Inglaterra que a pergunta do projeto de pesquisa e doutorado dela era exatamente estados pequenos, e pequenos, né, geograficamente, mas estados pequenos podem ter uma grande estratégia, e quando você olha a primeira vez, você pensa, pô, para um doutorado isso é uma pergunta tão simplória, né? É um negócio tão simples, ela joga isso numa linha e é isso mesmo. Mas a pesquisa dela é algo sensacional, assim, porque ela vai brigar com grandes autores da teoria das relações internacionais, com grandes autores do pensamento estratégico, que dizem que só países, né, enfim, de grande alcance internacional têm a grande estratégia, para poder construir o argumento dela. Então, uma pergunta de pesquisa bem direcionada e escrita de uma maneira simples, às vezes ela tem um impacto muito maior do que uma pergunta de pesquisa tão longa, e que às vezes pode trazer mais perguntas do que respostas, né? Depois do problema de pesquisa, a gente teria então a nossa hipótese. A hipótese, ela pode ser entendida como uma pré-resposta que o pesquisador vai ter para aquele problema que ele está apresentando, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu quero entender ou quero responder
se existe ou não um conceito de arte operacional dentro das Forças Armadas do Japão, né? Arte operacional é uma palavra bonita para descrever como um país conduz operações militares. E eu tenho duas hipóteses para essa minha resposta, né? Para essa minha pergunta, na verdade. Que a pergunta é qual é o entendimento do Japão sobre arte operacional e como é que ele está incorporado dentro da estrutura, né, das Forças Armadas do país. E as minhas hipóteses são: a primeira, que é um processo de assimilação do modelo anglo-saxão, e a segunda é que é um processo histórico, né, de construção com base na filosofia do Budô, da cultura samurai, enfim. Então, essas seriam pré-respostas que eu teria para o meu problema de pesquisa. Essas respostas, elas podem ser corroboradas ou não no final da pesquisa, e está tudo bem se for uma negativa. Então, a hipótese, ela sempre vai tomar a forma de uma resposta que você está querendo dar para aquele problema que você está propondo. Por isso que é muito comum a gente escutar, principalmente o pessoal da ciência política, que trabalha com dados quantitativos de uma forma mais intensa do que o pessoal de RI, falando muito em teste de hipótese, né? Porque no final da tua pesquisa, você vai entender se aquela hipótese que você trouxe no seu projeto foi corroborada ou não. E aí o seu teste de hipótese pode ter sido negativo ou positivo. E para termos de ciência, né, para produção de conhecimento, se sua hipótese for corroborada ou não, não faz a menor diferença. O que importa, na verdade, é o desenho de pesquisa transparente e a metodologia científica que você vai aplicar na tua pesquisa. Também é muito comum a gente ver, principalmente o pessoal no mestrado, né, um pouco preocupado: ah, meu Deus, eu não vou conseguir corroborar com a minha hipótese, mas, pô, grandes filósofos da ciência, Thomas Kuhn, né, Karl Popper, aí tem os mais contemporâneos, né, King, Keohane, Verba, Sidney Verba, todos eles vão dizer que uma hipótese refutada, ela é tão importante quanto uma hipótese que é provada, porque se eu não conseguir corroborar a minha hipótese, eu estou passando a possibilidade para uma outra pessoa de seguir um caminho diferente daquele que eu segui. Então, se eu fiz uma pesquisa e eu não obtive os resultados que eu queria, quando a Giovana, o João, enfim, qualquer pessoa quiser pesquisar no mesmo tema, vai ver: putz, André seguiu por aqui, ele tinha a mesma hipótese que eu tenho, mas o resultado que ele obteve não foi o que ele esperava, então não vou seguir o mesmo caminho que ele, eu vou optar por uma outra abordagem. Então, é isso que torna a produção do conhecimento científico tão fantástico. Então, resumindo, a hipótese, ela é a sua resposta para o seu problema de pesquisa, que vai ser corroborado ou não durante a pesquisa que você está desenvolvendo. Depois disso, a gente vai ter os objetivos, né? Os objetivos, temos em primeiro lugar o objetivo geral. E o teu objetivo geral, colocando de uma forma bem simples, vai ser o teu problema de pesquisa reescrito de uma forma outra que não seja de uma pergunta. Então, se o meu problema de pesquisa é como o Japão entende o conceito de arte operacional e como isso se manifesta na estrutura das Forças Armadas, o objetivo da minha pesquisa é entender qual é a compreensão do Japão sobre arte operacional e como isso está estruturado dentro das Forças Armadas. É bem simples, mas o objetivo geral é basicamente onde você quer chegar com sua pesquisa. É simples e direto. O meu objetivo é esse: é entender como se deu o processo de internacionalização do BTS, por exemplo, no caso, para puxar a sardinha para o lado de Giovanna, ou entender o fenômeno dos doramas através das plataformas de streaming no Brasil também, que foi um trabalho muito bom feito pela Giovanna. Não gosto de K-pop, mas eu leio os trabalhos do pessoal. Então, o objetivo do teu projeto de pesquisa, né? O objetivo dentro do teu desenho de pesquisa, ele vai ser nada mais do que você mostrar onde você quer chegar, o grande norte do teu projeto. E o que vai te ajudar, então, a atingir esse objetivo são os teus objetivos específicos. Então, os teus objetivos específicos, eles vão ser uma maneira um pouco mais detalhada
né, mais pontuada e mais específica de como tu pretende e de quais são enfim, de quais são os momentos, de quais são os períodos, de quais são os objetos que você vai observar para poder alcançar o teu objetivo geral, né? Não precisa, obviamente, ser uma quantidade gigantesca de objetivos específicos, né? Às vezes eu vi já projetos que a pessoa tinha um objetivo geral e 6, 7 objetivos específicos, assim, para um mestrado. Isso pode parecer muito, mas pode parecer pouco, na verdade, mas é muita coisa. Boa noite, professora Karina. Vi aqui a mensagem apareceu aqui para mim. Então, os objetivos específicos, eles são, eu gosto de dizer que eles são o teu objetivo geral destrinchado, né? Então, você vai tentar entender quais são os passos que eu tenho que seguir ou para onde eu tenho que olhar para conseguir atingir esse objetivo. Então, a partir dessa, enfim, dessa identificação, você vai fazer as pontuações e, eu preciso seguir por aqui para poder entender esse processo aí de doramização da sociedade brasileira através da Netflix. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver aí Ibope. Eu nem sei se isso é mensurado por Ibope, mas tem o número de views, quantas vezes a série foi reassistida, por quanto o pessoal está falando sobre isso na internet, enfim, uma série de pequenas coisas que a gente pode olhar e essas pequenas coisas vão compor os nossos objetivos específicos. Perdão, pessoal, eu tenho um problema sério de garganta seca. Se eu vou falando, a garganta vai secando, uma coisa maravilhosa. É, Passados, então, os objetivos específicos, né, da parte dos objetivos no projeto, seria interessante também a gente ter pelo menos uma noção do que são as variáveis. É muito difícil que um projeto, ou que um processo seletivo, principalmente para nível de mestrado, tá? Ele vai exigir que você já tenha as tuas variáveis muito bem mobilizadas no teu projeto de pesquisa. Mas quando tu demonstra um conhecimento de que tu sabe o que é uma variável dependente e uma variável independente, que é o básico do básico, tu já vai estar na frente de muitas pessoas, porque geralmente, né, na pós-graduação, no mestrado a gente nem vê muito variável, mas no doutorado eles só pedem para a gente mobilizar isso quando a gente já fez aí pelo menos a disciplina de seminário de pesquisa, porque eles entendem que é quando a gente já tem um estofo metodológico um pouco mais robusto para poder pensar nisso. Mas variável dependente e variável independente, VDs e VIs, a gente vai ver, vocês podem ver muito isso com essas siglas. A variável dependente, ela é aquilo que você quer responder. Então, a gente por uma questão de didática, a gente pode entender que a variável dependente ela vai ser o teu problema de pesquisa, tá? Não necessariamente é o teu problema de pesquisa, mas a gente entende por variável dependente aquilo que você quer responder com a pesquisa que você está desenvolvendo. Então, assim a gente conhece a variável dependente. E para a gente responder essa VD, a gente vai utilizar, então, as VIs, as nossas variáveis independentes. Então, eu não sei se o pessoal é afeito da matemática, mas a gente pode pensar numa função de primeiro grau, por exemplo, né? Y é igual a x1 mais x2 mais reticências XN, Ou para transformar algo em extremamente mais complexo, a gente pode pensar até numa regressão, mas eu não vou fazer isso com vocês, não. Então, a variável dependente é aquilo que a gente quer responder e ela vai ser respondida através das variáveis independentes. Identificar isso numa pesquisa leva um pouco mais de tempo, leva um pouco mais de leitura e requer também um conhecimento um pouquinho mais apurado de método, né? E aí deixo aqui uma recomendação. Eu não sei abrir o chat, eu não sei mexer em computador. É, Depois eu mando para a Giovana, ela passa para vocês. É o livro a sigla que eles ficaram conhecidos, os famosos KKV, né? Que Hum. é o Kim, o Robert, não, Robert Kiohane, o King, que eu não vou lembrar o primeiro nome dele, o Kiohane é o Kiohane mesmo, das RIs, que a gente conhece, é porque como ele é cientista Correndo. político,
ele produziu outras coisas, inclusive a grande bíblia da metodologia em ciências sociais, que é o Design in Social Inquiry. É um livrinho fantástico, recomendo muito para qualquer pessoa que está querendo aplicar para pós-graduação. Ler o primeiro capítulo do Design in Social Inquiry, do Kink O'Reilly Verba, também já vai passar na frente de muita gente, porque KKV é essencial para métodos, né, em ciências sociais de forma geral e ainda muito subaproveitado em algumas graduações. E aqui eu estou falando, obviamente, de uma maneira enviesada, tá? Eu falo com base em poucas observações que eu fiz. Então, essa parte de problema de pesquisa, hipótese, objetivos e variáveis meio que fecham aí o desenho de pesquisa. E quando você tem tudo isso bem mobilizado, quando você olha para o papel, você vai ver que o que você tem nas suas mãos ali é praticamente o esqueleto da tua pesquisa. O trabalho que você vai ter que ter agora é coletar os dados, ler um bocado, chorar bastante, porque faz parte do processo, e transformar aquele desenho lindo, maravilhoso, aquele esqueletinho em um belo texto. Então, o desenho de pesquisa, ele compõe aí, eu diria que 70% de um bom projeto de pesquisa, tá? Porque poucas pessoas também têm essa noção de como elaborar um bom desenho de pesquisa, do que é que eu preciso, né, mobilizar para elaborar o meu desenho de pesquisa. E aí outras coisas que são importantes para considerar, né, na elaboração de um projeto. Eu vou falar da parte teórica e revisão de literatura e da metodologia, né? Alguns editais, alguns processos seletivos, ou de uma forma geral, pedem para a gente fazer algo que ficou, né, conhecido como marco teórico, né? Qual é o marco teórico do teu trabalho? Esse marco teórico, ele é a descrição da abordagem, né, da escola teórica, da escola epistemológica, enfim, de qual é a teoria ou quais são as teorias que tu usou no teu trabalho ou que tu pretende utilizar, né, na pesquisa que você está propondo. Então, entra aqui uma sugestão de como otimizar isso na elaboração de um projeto. É muito comum a gente pegar TCC e projeto de pesquisa, principalmente para mestrado, a gente vai olhar e o pessoal, quando está escrevendo um marco teórico, eles falam um marco teórico que eu gosto de chamar de em si mesmado, né? Eles estão falando de teoria por falar de teoria. E falar de teoria por falar de teoria sem propósito nenhum, não, assim, não agrega ao teu trabalho quando a gente pensa em TCC, né? E não agrega ao teu projeto quando a gente está falando aí de processos seletivos. Porque o grande ponto, né, o pulo do gato aí do marco teórico, não é só eu dizer, eu vou usar no meu trabalho a teoria do neorrealismo estrutural do Kenneth Waltz. O neorrealismo estrutural do Kenneth Waltz fala sobre X, Y, Z, fala sobre bipolaridade, fala sobre anarquia no sistema internacional, sobre a estrutura que constrange as unidades, etc. E vou utilizar o realismo ofensivo do Mersheimer, que fala que é poder a todo custo. Mas assim, o que eu estou fazendo ali é só descrever os conceitos, é só descrever a teoria que foi elaborada por esses dois autores. Qual é o pulo do gato do marco teórico? É eu explicar os motivos pelos quais eu escolhi usar aquela teoria. Então, eu escolhi utilizar a teoria do Kenneth Waltz porque o meu objeto se encaixa através dessa perspectiva teórica por esses motivos. Ou a Giovanna, por exemplo. A Giovanna, ela utilizou o conceito de soft power, o conceito não é do Joseph Nye, eu vou militar aqui por enquanto, tá? Ele roubou, né, o conceito, um conceito que é gramsciano, por sinal, mas enfim, fazer o quê, né? Eu, como bom realista que sou, tenho que cutucar os liberais um pouquinho. Mas brincadeiras à parte, no TCC da Giovanna, por exemplo, ela fez uso dessa abordagem do soft power para poder entender esse fenômeno aí dos doramas, né? E quando você está explicando, eu vou usar, obviamente, é uma teoria
majoritariamente liberal, mobilizando o conceito de soft power, porque ele se aplica no que eu estou estudando, no que eu pretendo estudar, por uma série de motivos. Então, quando você está fazendo ali o seu marco teórico, o grande pulo do gato, o que vai fazer o avaliador te dar uma nota melhor, né, no teu projeto, é você saber explicar os motivos que te levaram a escolher aquela teoria, né? Eu, por exemplo, eu me considero como neorrealista, mas na minha dissertação de mestrado eu precisei fazer utilização, por exemplo, de textos, né, de uma abordagem do Barry Buzan, que não é um autor realista, né? O Buzan está muito mais para o lado do construtivismo. Então, eu poderia simplesmente ter dito, não, eu vou escolher o realismo porque eu sou realista e é isso aí. Mas você tem que ver como a teoria que você quer escolher se adequa àquilo que você quer estudar, né? Então, você sabendo explicar isso de uma forma simples e elegante, né? Vai te dar aí uns pontinhos a mais. Da mesma forma que a revisão de literatura, né? Em outros, né, processos seletivos, a gente pode encontrar esse conceito aí do marco teórico como revisão de literatura. A revisão de literatura ela é um pouco diferente do marco teórico, porque o marco teórico realmente ele é bem epistemológico, assim, né? De filosofia do conhecimento, de você mostrar as teorias de fato, né? A base teórica que você quer utilizar, enquanto a revisão da literatura é meio que você mostrando que você conhece o que está sendo, o que já está sendo discutido sobre o tema que você quer estudar, né? Então, no meu caso, né, Japão, especificamente Forças Armadas, o que é que eu, André, já conheço sobre esse tema? Eu vou apresentar isso dentro da revisão de literatura e vou apresentar também quais são, enfim, as lacunas, quais são as falhas que eu encontrei nesse processo, onde é que o conhecimento pode ser avançado naquela área. A revisão de literatura ela tem um caráter um pouco mais generalista, né, por assim dizer, mas tão importante quanto o teu referencial teórico, né, que então é referencial teórico, marco teórico. Então, da mesma forma que o marco teórico, eu preciso falar da teoria, explicando do porquê eu selecionei aquela teoria e qual é e de que maneira ela se adequa ao que eu quero estudar. Na revisão de literatura, eu vou apresentar o que a gente chama de estado da arte, né? O estado da arte sobre o tema do conhecimento, que é como se encontra, enfim, o campo em torno de determinado tópico. O tópico X, ele, no atual momento, existem uma série de produções científicas que dialogam de maneira X, Y, Z. Algumas lacunas podem ser encontradas, não foi encontrada uma produção bibliográfica que fale sobre tema tal. E o meu projeto de pesquisa entra, né, a minha proposta de pesquisa entra nesse meio para preencher uma determinada lacuna, ou até mesmo para você também explicar do porquê você está fazendo toda aquela mobilização de literatura para poder desenvolver o teu projeto. E por último, né, assim, e não e não menos importante, Giovana, pelo meu tempo aqui, pelo meu controle, são 5 minutos, eu estou certo? Tá. Então, por É, último e não menos importante, é, é, não entendi. retirando os 6 minutos que eu tomei de abertura, você tem uns 5 minutos a mais. Então, 11. Não, mas vou fechar rapidinho, eu consigo fechar no tempo, serei pontual. Né? E por último, né, na elaboração de um projeto de pesquisa, vem sempre a questão da metodologia, né? E a questão da metodologia, ela às vezes aparece como um monstro, assusta muita gente, porque, enfim, como eu falei lá no começo, é muito comum a gente ver pessoas que acham que ABNT é metodologia, ou que pegar o tópico de metodologia e colocar lá, que a minha pesquisa vai ser método qualitativo, hipotético, dedutivo, com utilização de fontes primárias, secundárias, capítulos de livro e artigos científicos. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá, pessoal? Dói assim na alma. Quando você pega um tópico de metodologia, é um parágrafo, a pessoa dizendo que
A minha pesquisa é um... Nossa, tem muita ambulância passando aqui. Se vocês estiverem escutando isso, perdão, gente. Aconteceu um acidente terrível aqui, aqui próximo hoje, um caminhão virou, enfim, eu não sei se está relacionado. Eu sei que agora está passando ambulância. Mas, É, enfim, é muito... é o Nike que vai vir puxar seus pés, mas tudo bem. Deus me livre, não, quero distância de liberal. Mas como eu falei, né? É triste quando a gente vê isso, e isso, na verdade, é um reflexo, muitas vezes, daquilo que eu falei lá no começo da apresentação, de, de alguma possível falha, que foi o que aconteceu comigo, né? Nessa formação de base aí durante a graduação, nas disciplinas de metodologia, né? Que foi meu grande trauma, mas também que me transformou no louco do método, né? Sempre que eu pego alguma coisa hoje para ler, alguém vem conversar comigo sobre o projeto, eu já pergunto logo, e o método? Cadê o método? Tá faltando método aqui. Mas o tópico da metodologia, ele é importante, mas ele também tem que levar em consideração, obviamente, né, assim como a parte da teoria, o que é que você está pretendendo estudar para você fazer uma seleção do método adequado. Porque é muito comum também dentro das RIs, né, a gente vê muito trabalho dizendo que está fazendo estudo de caso, mas estudo de caso na verdade, uma análise exploratória de um conteúdo. Aí na verdade, eu vou explicar o que é cada um desses termos aqui para não ficar muito confuso, né? Mas a metodologia, né, de uma forma simples, né? Quais são uma maneira técnica de você, enfim, utilizar uma série de ferramentas, sejam elas qualitativas ou quantitativas, para desenvolver o teu projeto de pesquisa, né? A tua pesquisa ela não vai ser desenvolvida só com base em leitura e escrita, né? Para você escrever, para você produzir aquilo que você quer produzir, você tem que ter um método, você tem que ter uma norma por trás, uma série enfim, de passos que você tem que seguir, de testes que você tem que fazer para poder, enfim, se encaixar dentro do nosso mundo fantástico do positivismo. O famoso método científico, né? Estudo de caso, revisão, análise exploratória, isso já está dentro, na verdade, do que a gente chama de método de análise, né? Tem metodologia de pesquisa e tem método de análise. Os métodos de análise já são aí tem método de análise, técnicas de análise. Então, a metodologia, quando a gente fala de metodologia, existe o método qualitativo e o método quantitativo. E o método quantitativo, ele vai lidar com, enfim, majoritariamente, quase que exclusivamente, com dados numéricos. E não é só porque a gente utiliza estatística, às vezes, em alguns trabalhos, que a gente está utilizando metodologia quantitativa também. Então, métodos quantitativos, é muito comum a gente ver mínimos quadrados comuns, regressão linear é o mais fácil da gente encontrar, regressão linear simples, regressão logarítmica, tem fuzzy sets, tem uma série de análises que a gente pode fazer a partir de uma perspectiva quantitativa. Quantitativo sempre vai utilizar majoritariamente dados estatísticos, bastante matemática, bastante cálculo, tá? Mas nem sempre a gente precisa saber tanta matemática assim, porque o software faz muita coisa pela gente. Mas você tem que saber interpretar os dados direitinho, que é para não passar informação incorreta para o pessoal. Qual é a grande vantagem do método quantitativo, né? O método quantitativo ele te permite fazer um número absurdo de observações, assim. Né? Eu posso que a gente chama de N, né? No desenho de pesquisa. O N é a quantidade de observações, a quantidade de objetos, a quantidade de casos que eu tô estudando. Então, tem um livro clássico sobre estudos de democracia que eu agora me fugiu o nome do livro, mas o autor ele faz ele observa, se eu não me engano, são 36 países, né? Ele vai analisar a qualidade da democracia em 36 países considerados como países ocidentais. E aí, por 36 países, a gente entende que são majoritariamente Estados Unidos e Europa, né? Não tem nem e Canadá, né? Então não tem nem como fugir desse caminho. Mas como é que a gente consegue fazer essa quantidade de observações, né? 36 países, através de dados quantitativos, porque ele constrói lá
é uma base de dados gigantesca, joga tudo dentro de um software, o software passa para ele o resultado mastigadinho, e o trabalho que ele, do pesquisador quantitativo nesse contexto, vai ser exatamente fazer uma interpretação bem feita, né, dos dados e transcrever aquilo ali de uma forma didática e compreensiva para a audiência. Já no método qualitativo, né, que é o que a gente tem uma proximidade maior dentro das relações internacionais, o, é, existe uma série de métodos conhecidos. Tem o método etnográfico, que vem da antropologia, que é com observação participante em campo de estudo. Tem a própria entrevista semi-estruturada, pode ser considerada como um método qualitativo, né? Tem o próprio estudo de caso, tem o process tracing, tem a análise de congruência. Então, a gente vê que dentro do que a gente entende por método qualitativo e método quantitativo, ainda tem um universo gigantesco assim para a gente explorar, para na hora de fazer a descrição do nosso tópico de metodologia num projeto de pesquisa, não ficar é, em cima daquela mesmice, assim, de o projeto está baseado em cima de uma análise qualitativa, utilizando fontes primárias, utilizando fontes secundárias e capítulos de livro, etc. Porque o que é importante saber, o método é a metodologia, você vai situar o seu projeto entre quantitativo e qualitativo. Ok, você situou o seu projeto em um desses lados. Ótimo. Qual é, então, dentro da metodologia qualitativa, o método de análise que você vai utilizar? Vai ser o estudo de caso? Ok. Por que o estudo de caso? E aí, dentro do seu tópico de metodologia, você situou dentro de quali ou quanti, escolheu o seu método de análise, agora você vai explicar do porquê você escolheu. Escolheu o process tracing. Ah, eu escolhi process tracing por tais motivos. Beleza, você faz aquela descrição e aquela explicação da mesma maneira que a gente fez lá no tópico de teoria e que a gente fez lá no tópico de revisão de literatura. Não é só você explicar o que é um estudo de caso para o avaliador, porque o avaliador já sabe o que é um estudo de caso. Ele quer entender do porquê você está fazendo essas escolhas no teu projeto. Escolheu o estudo de caso, explicou do porquê o estudo de caso, entra a parte das técnicas. E aí é o que muita gente também confunde, né? Quer dizer que, eu vou utilizar fontes primárias e secundárias, vou coletar no Cielo os artigos, eu vou ler capítulo de livro. Isso já entra no que a gente chama de técnicas, né? Técnicas de coleta e técnicas de análise. Para projetos, né, de pesquisa, para quem está querendo ingressar no mestrado, esqueçam essa parte de técnicas. Isso só vai assombrar vocês mesmos, porque também, assim como a quantidade de métodos possíveis é gigantesca, a quantidade de técnicas, então, é absurda, tá? Então, para a parte de metodologia, o que é sempre importante a gente saber, antes de mais nada, fugir dessa mesmice, né, desse parágrafo único descrevendo o método qualitativo de uma maneira equivocada, saber situar o teu projeto entre os extremos, explicar qual foi o método de análise que você escolheu e por que daquele método, e tá ótimo, sabe? O teu tópico de metodologia vai estar lá prontinho, bem estruturado, e obviamente que os métodos eles vão se adequar de acordo com o objeto que você está escolhendo. Então eu não posso, obviamente eu não posso dizer, utilizem o process tracing, utilizem institucionalismo histórico, path dependence, porque isso depende muito daquilo que você quer estudar. É, a partir da leitura que você está fazendo, a partir, enfim, dos dados que você está coletando e até dos professores, dos colegas que você está conversando, você vai conseguir, então, situar melhor e adequar melhor a tua parte de métodos. E, bom, eu acho que eu já passei do meu tempo, tô vendo Giovana brigando comigo aqui no chat. Então, resumindo, né, em uma grande linha, são esses pontos aí que eu acho importantes para a gente elaborar um projeto de pesquisa, né? A gente ter um tema bem definido, né? Saber o que é que a gente quer estudar, a gente conseguir fazer ali o nosso desenhozinho de pesquisa, né? Problema, hipótese, objetivo geral e objetivos específicos, né? As variáveis aí a gente deixa no ar se a gente vai utilizar ou não. E depois a gente conseguir fazer de uma forma, enfim, robusta, né? E bem fundamentada,
esses outros tópicos mais descritivos, né, de revisão de literatura, marco referencial teórico e metodologia, lembrando sempre de explicar qual foi o motivo que levou a gente a selecionar cada um deles, tá? Então é isso, fico aqui aberto para as dúvidas e obrigado. Show de bola, André. Foi maravilhoso. Muito obrigado pela sua participação, compartilhar seus insights conosco hoje. Reflexões, diria, extremamente esclarecedoras. Até eu tô aqui com a minha colinha. Tava de cabeça baixa justamente porque eu tava anotando, né? É... Pequeno parêntese, eu acabei dizendo, ai, o Nai vai puxar seu pé. Matei a criatura sem ter matado, né? Porque ele não morreu, né? Mas tudo bem. Mas é isso. A todos os participantes, Precisa saber disso, não. eu tava falando Deixa pra ele você ficar mesmo. Todos os participantes, muito obrigado aqui pela participação. E agora eu vou abrir para questões de discussões e dúvidas, caso alguém tenha, se ninguém queira se manifestar, por favor. Eu me manifesto, vamos invocar o Ah, espírito de opa! Rose. Gente, desculpa pelo atraso. Aqui no Rio de Janeiro caiu um grande pedaço, ficou sem luz, vendaval, sem internet, e eu não estava conseguindo acessar pelo tablet, mas tudo resolvido, estou aqui. Eu estou chegando aí André, mesmo. Vixe, tá vendo, né? É o que eu ia dizer, ele tá chegando pra aí, viu, Karina? tá, foi ótimo, que a chuva é muito boa, mas já estava prevista, né? Hoje é amanhã, mas faz parte. Rio de Janeiro é assim, é tiro, é chuva, é sempre um caos, é carnaval, tudo muito. Mulher, Gente, vai eu, assustar, mas tudo bem. eu adorei, eu cheguei ouvindo e concordo plenamente, sempre um caos, é verdade. Eu concordei muito. Aí, os nordestinos me influenciando, eu concordei, vocês aí estão me influenciando. E, e assim, adorei, até brinquei aqui no chat, falei, gente, aula de metodologia e teoria é 6 meses, brincando, porque é muita coisa, é muito extenso. Muitas das vezes eu percebo que alunos, quando vão fazer projeto de mestrado, e ainda ousem dizer em doutorado, confundem muito, acho que teoria e metodologia é a mesma coisa, tem essa dificuldade de como trabalhar as ferramentas, né? Como fazer essa estrutura, esse esqueleto muito bem pontuado pelo o André. E o meu jeito, como funciona de forma estruturada, eu preciso primeiramente entender qual é a teoria, qual é a linha, né, que eu vou atuar, né? É realismo, não é realismo, né? Que área que eu vou atuar? Porque assim, como ele colocou muito bem, espero que as pessoas aí estejam prestando bastante atenção e tenham feito que nem Jojo com a linha. Às vezes a pessoa quer falar uma coisa, eu quero falar sobre a mulher. E me traz um teórico que você não consegue explicar o que ele está fazendo ali. Por que ele foi escolhido? E aí a pessoa é gongada e a pessoa fala: Nossa, meu projeto está maravilhoso, eu escrevi bem, as pessoas leram, elogiaram. Mas assim, uma coisa não dialoga com a outra. Então é muito importante entender quem são os teóricos, se ele está dialogando com a tua proposta, porque isso ajuda muito durante aqueles 2 anos fatídicos para você não surtar e não ir para o hospício, e os 4 anos do doutorado, para você não fazer um Frankenstein e dizer assim, não sei mais o que estou escrevendo, não sei mais qual é o espírito que encarnou, que virei esquizofrênica. Então, assim, e essa questão também do marco teórico que tu colocou é muito importante, conta muito ponto quando você colocou. A banca olha muito para ver se você sabe realmente. Por exemplo, eu vou trabalhar com o conceito de feminismo. Que conceito é esse? Né? Mulher, que mulher? Então é muito importante todos esses conceitos dialogarem juntamente com a linha que você vai estar trabalhando e a melhor ferramenta.
com as minhas fontes. Eu acho engraçado que ele falou, em história a gente não usa mais secundária e primária, né? Tudo é fonte. Isso aí era, eu vou me denunciar, isso era lá em 2001, 2002 que a gente colocava, né, no TCC, fonte prima, e era justamente isso que o André colocou, a gente coloca achando que está falando muito, e aí fala qualitativa, né, porque a maioria da galera de humanas gosta da qualitativa. Quando o professor olha e pergunta, o que você vai fazer? Tu, mas caramba, eu escrevi, eu falei, como assim? A pessoa não está enxergando, está de sacanagem comigo. Mas é realmente isso, né? É muito importante você dominar essas ferramentas, você dominar o que são variáveis. Já vi pessoas falando que iam trabalhar com estudo de caso. Gente, a pessoa se propõe uma coisa e apresenta outra. Essas confusões são horríveis. Então, assim, tenho muito. André, ó, já convido para novos projetos aqui do acadêmico, sabe? Só sobre estudo de caso dá para fazer tanta coisa, viu? Análise de cenário, a gente tem que fazer isso. Aí tem pessoas que pedem para. Eu vou trabalhar com análise de discurso da ONU, parará, papá. Não sabe o que é análise de discurso. A pessoa faz uma análise textual e não análise de discurso, Isso. Eu estava numa banca né? de TCC no ano passado que a aluna falou, eu vou fazer análise de conteúdo. Aí eu, pô, show de bola. E aí ela pegou um discurso do Nelson Mandela e foi isso. Aí, gente, pô, análise de conteúdo, a gente espera enfim, um mergulho documental absurdo. O uso de software, inclusive, é chato, mas faz parte do processo. Mas a do Mas estudo de caso é a mais perfeito. comum, né? A do estudo de caso, a gente olha, vou fazer um estudo de caso. Mas cadê o estudo de caso? Não tem. Que acha que estudo de caso é descrever um caso, descrever um assunto, né? Ou simplesmente mostrar. E eu aprendi isso da forma. Eu aprendi isso na base da É. dor, não foi na base do estudo, não. Foi na graduação, achando que estava fazendo um estudo de caso. E o professor, saudoso professor Henrique Altemani, que na época era meu orientador de PIBIC, falou, com muito calmo, falando, André, você não sabe o que é um estudo de caso. E naquela hora, meu mundo caiu, né? Você não sabe o que é um estudo de caso. Isso aqui que você fez é uma análise exploratória. E o que é uma análise exploratória? Você pegou um caso e descreveu tudo que você pode descrever sobre aquele caso. É quase um estado da arte. E ali naquele momento, meu mundo mudou, né? Aí eu disse, não, agora... Aí naquele momento eu virei o louco da metodologia que sou até hoje. Então somos dois. Eu adoro metodologia também, adoro teoria. E por isso que foi o que eu mais me encantou nas suas falas, porque essa é a base da estrutura. Se o teu trabalho não tiver uma fonte que você pode trabalhar, né? O teu trabalho não existe. Pode estar bem escrito, pode estar uso. A primeira coisa que a banca olha é viável? A pessoa vai conseguir concluir isso em 2 anos? Essa fonte é viável? Não é? Cara, pode estar a ferramenta lindamente, pode estar um debate lindo, mas se a banca percebe e na entrevista, se ela tiver dúvida e a pessoa não conseguir provar para ela que não, que ela consegue realmente trabalhar com aquelas fontes, provavelmente ninguém vai levar você para um mestrado, para um doutorado, porque provavelmente ou você vai desistir e acaba baixa a nota do programa, ou você será reprovada, que também é baixa a nota do programa. Então é muito, e eu acho que isso a gente tem que pontuar. Eu acho que eu já faço aqui o convite, Jojo tá aí. Para fortalecer, para a gente trabalhar muito essa parte, que eu acho que isso é muito mal trabalhado nas instituições acadêmicas. Os professores não falam, eles blá blá, parece a professora do Charlie Brown. Blá, 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 tem que ser que nem tu, sabe? Levou uma porrada no coração, sentiu a dor, aceita que dói menos, né? E você caiu dentro e aprendeu. Gente, quantas pessoas às vezes caem e nem sabem por que caíram, porque nem deram esse feedback. Então, eu acho que a gente pode sim trazer
Tá, Joe, já fica aí, coordenadora. Essa questão aí de aula de debate, trazer, porque a gente tem justamente essa intenção de escrita acadêmica, e isso são coisas necessárias. Outra coisa muito problemática são objetivos. A escrita, as pessoas não sabem escrever objetivos, né? Não sabem qual é o objetivo do trabalho, não tem objetivo. Qual é a sua problemática? O meu problema é não ter problema, ou ter todos os problemas. Então, assim, amei, amei. Vou parar aqui porque eu sou suspeita para isso. Amo de paixão. Parabéns. Muito obrigado pelas palavras, professora. E tem na verdade, uma dica que para mim eu acho que está acima de qualquer outra dica de desenho de pesquisa e metodologia que eu esqueci de mencionar, que é português impecável, tá, pessoal? Leiam, releiam, treleiam, deem um tempinho, voltem, leiam de novo, porque ninguém merece mesmo, assim. É uma questão de... Eu digo às vezes que não é uma questão de você não ter um domínio das normas cultas, sabe, da língua portuguesa. Eu digo que é muito mais falta de atenção ou má vontade. Às vezes a pessoa está escrevendo já ali um dia antes do prazo, aí faz algum negócio bem nas coxas, mas assim, tenham bastante cuidado com a parte gramatical e seguir bem direitinho as normas cultas da língua portuguesa e primeiro, sem eu acho, né? No projeto de pesquisa a gente não acha e também não sabe de nada, então remover essas palavras assim que passam essa ideia de que você está achando alguma coisa e juízo de valor também, né? Também foi outra coisa que eu aprendi na base da pancada, né? Eu coloquei isso aí já no mestrado, eu coloquei lá no meu desenho de pesquisa, na parte de revisão de literatura, coloquei assim, o mais importante teórico sobre tema tal. Aí a professora, meu filho, você está pensando juízo de valor, você está falando que o cara é o mais importante, e automaticamente você está assumindo uma responsabilidade que você gosta muito dessa pessoa, logo tem uma grande chance da sua pesquisa ter viés de seleção e você só escolher aquilo que você quer para poder apresentar. A minha esposa, ela vai fazer doutorado na UERJ, na ciência política. E ela estava conversando com o orientador dela e é a Poliana, ela é assim, ela é furtadiana dos pés à cabeça, tá? Ela respira Celso Furtado, não sei o quê. E ela conversando isso com o orientador dela e ele falou, eu disse, olha, cuidado com isso. Manere um pouco assim nesse seu amor. Então, continue amando o Celso Furtado, mas assim, cuidado porque isso pode ser problemático e outros professores, banca, etc., podem entender isso de uma forma que leva a entender que você está enviesando aí o seu projeto. Então, isso aí também são pequenos cuidados que a gente tem que ter, que a gente, com o tempo, vai aprendendo, vai assimilando, mas que são sugestões aí interessantes para a gente conseguir aquela notona na avaliação do projeto e ganhar aquela bolsa também, quando a gente for aprovado. Então, é isso. Mas, mais uma vez, obrigado. É sempre muito bom estar falando sobre pesquisa, sobre metodologia. Com Eu vi que a certeza. Juliana, ela concordou aqui, tu viu, Jojo? Ela Sim, falou eu aqui, ia dizer. não falam mesmo, né? Estou no segundo ano de Relações Internacionais e já tive meu primeiro projeto de pesquisa no primeiro semestre sem nenhuma orientação. Então, ANAPRE, departamento acadêmico, coordenadora, professor Tá, André, tamo aqui. temos que trazer essa disciplina, essa pauta para o acadêmico. É Se quiserem verdade. falar comigo, eu estou aqui. Giovana tem a linha direta aí, tem a hotline, é só falar. O que eu ia acrescentar foi o que eu coloquei no chat, que também algumas partes, isso também é uma experiência pessoal minha, já que o André também mencionou bastante o meu trabalho, foi a questão da justificativa, né? Que às vezes a gente pesa um pouco na mão de ser, que também foi uma coisa que me chamou a atenção na fala dele, de ser teoria por teoria, mas não tem uma comprovação, não tem uma utilidade pela falta de palavra, assim, não tem uma comprovação prática nisso.
Aí isso às vezes a gente um pouco se perde. Aí eu ia dizer só para abrir um pouquinho o olho, tomar um pouquinho de cuidado com isso, que eu passei por isso, então eu sei bem como é você procurar. E aproveitando, eu queria saber se temos mais algum comentário, alguma dúvida. Acho que a gente tem tempo para talvez uma ou duas perguntas e aí a gente finaliza. Se ninguém tiver, eu tenho um aqui. Só É, antes de tu fazer tua pergunta, Giovana, que você falou sobre justificativa, né? E isso. justificativa é algo que às vezes eu estou vendo cada vez menos assim, sabe? Eu estou vendo as Uhum, justificativas serem absorvidas pela introdução do aham, projeto. Mas na naquele época que eu entrei formato. no mestrado, a gente ainda era exigido um tópico de justificativa. E muitas pessoas acham que a justificativa é a justificativa sua, e não é. É a justificativa do porquê o projeto é relevante para a sua área de conhecimento. Uhum. Não, eu já vi coisas assim, me dói muito assim falar isso, sabe? Mas eu já vi assim, não, eu pensei em pesquisar tema X porque eu estava num congresso, tal, na palestra de professor, e já bota nome, e ele falou isso e aquilo outro, e eu discordei, e aí eu, nossa senhora. Calma, a justificativa não é assim. Obviamente que a justificativa é sua no sentido de que é você que está produzindo aquela justificativa, mas não é uma justificativa pessoal, É. ativa e direcionada. Quando a gente pensa em justificativa, é sempre você explicar onde que é aquela proposta que você está fazendo vai se encaixar de maneira a avançar a área de conhecimento. Então, você sempre justifica a partir de lacunas que você encontrou, a partir, enfim, de um tópico não tão bem explorado, ou o tema ele já foi avaliado de diversas formas, mas só por essa ótica aqui eu quero arriscar e, enfim, direcionar por esse outro lado que eu acho que tem pano para manga. Então, se vocês em algum momento pegarem algum processo seletivo, forem fazer algum tipo de trabalho que exijam uma justificativa, não justifiquem isso de maneira pessoalizada, é uma justificativa sempre acadêmica e Uhum. científica. É isso que também vai garantir sempre bons pontos. André, complementando o que você colocou, em alguns programas aparece como relevância, a É. relevância do projeto. Então, assim, o que eu sugiro a pessoa pensar qual é a relevância do seu trabalho para a sociedade e para a academia. Porque um trabalho de mestrado, ele tem que ter essa inserção. Em que você vai contribuir com a sociedade? E que você vai contribuir com a academia? Lembrando, mestres, ou futuro mestres, mestrandos, vocês não vão esgotar aquele tema, então saibam disso. Podem colocar essa informação, que o objetivo é a relevância desse trabalho para o meio acadêmico, auxiliar, proporcionar, ampliar o debate, né, as pesquisas, papapá, e você vai para a academia. Algo que é um pulo do gato para você fundamentar e embasar a tua relevância é pesquisar no banco da CAPES de teses e dissertações. Você faz uma pesquisa, né, palavras-chave, para ver em quantas pessoas ou quantitativo de pessoas que já fizeram aquela pesquisa. Aí você fala, ao analisar o banco da CAPES, identifiquei que tantas pesquisas na área de história, na área de relações internacionais, trabalharam com esse tema. Todavia, aí vem a relevância, a proposta dessa dissertação ou a proposta desse projeto é analisar tal, algo que eu identifico, essa lacuna que ainda não foi abordada, trabalhada, dialogada. Então, assim, você encontra aquela brecha, todo mundo fala, tu fala, gente, que brecha, tu já falou tudo. E ajuda a encontrar essa brecha quando você faz essas pesquisas. E aí a banca ela vai falar, nossa, essa pessoa realmente fez uma pesquisa, a pessoa realmente está sabendo o que está falando, e você mostra com dados da base do banco de dados da CAPES, e você fala que a tua dissertação, a tua tese, ela é relevante para ambos os lados, né, setores, como eu coloquei, acadêmico e o social, por causa disso, disso, disso. Show de bola.
Então, o que eu tinha para acrescentar era esse comentário e eu tenho essa dúvida aqui. Quais mecanismos podemos utilizar para interligar os papers por meio das palavras-chave, como melhor separarmos um artigo útil e não útil? Tá meio que interligado com o que a Karina acabou de dizer, né? Mas. Bom, tem uma palavrinha que resolve esse problema aí. Ler, né? Infelizmente, a gente não consegue muito fugir da leitura para economizar trabalho quando a gente quer interligar, não sei se eu entendi bem, mas interligar no sentido de colocar as ideias para conversarem. Seria isso? Não, aí realmente você tem que ter o trabalhinho de ler os papers, mas o que vai ajudar, o meu processo é simples. Eu leio introdução e conclusão. Se eu achar alguma coisa muito esquisita naquilo ali, eu descarto, vai para a pilha do talvez. E aqueles que na introdução me apresentam aí uma estrutura interessante do artigo, o problema está ali bem descrito, os objetivos dele estão bem descritos na introdução, enfim, até mesmo a transparência do método que foi utilizada para aquele artigo eu seleciono para eu ler depois, né? Feita essa primeira seleção, obviamente que eu vou ter que aí ler artigo por artigo daqueles que eu selecionei para poder fazer essa conexão das ideias aí, ver como eles se conectam, ver se, enfim, eles estão tomando caminhos opostos, se estão seguindo todos na mesma direção. E existe, né, dentro da metodologia qualitativa, na verdade, dentro de métodos de uma forma geral, porque análise integrativa e revisão sistemática de literatura ficou muito popularizada no pessoal da saúde, né? E principalmente na medicina e da enfermagem, psicologia, mas existe o que a gente chama de análise sistemática, ou revisão integrativa de literatura, que é você conseguir fazer uma triagem um pouco bem mais detalhada do que você vai trazer para o seu trabalho, para a sua pesquisa, o que você vai deixar de fora, mas isso exige aí também um trabalho extra de você elencar os critérios, né? Então, talvez essa abordagem, essa técnica aí de análise da revisão integrativa e da revisão sistemática possa servir no momento em que você já estiver desenvolvendo a tua pesquisa, que é passada a parte de elaboração de projetos. Porque aí existem softwares, existem outras plataformas que podem te ajudar a fazer esse levantamento bibliográfico mais direcionado, né? Tem a bibliometria, enfim, tem uma série de ferramentas que você pode utilizar. Mas para projeto, infelizmente, a gente não consegue ainda fugir do trabalho árduo que é a leitura, né? ChatGPT não vai ajudar, tá? Só avisando, ChatGPT gera referência falsa, mas também existe uma série de outras plataformas de inteligência artificial que estão se popularizando no meio acadêmico, que eles facilitam um pouco nessa questão da seleção, pelo menos de artigos científicos que sejam publicados, tenham um DOI, que estejam indexados, né? Você coloca, eu não vou lembrar o nome da plataforma, mas a minha esposa sabe, depois ela me passa, eu passo para a Giovana. Isso aí é completamente, não é falcatrua, é um negócio sério mesmo. Você coloca porque inteligência artificial eu sou muito contra, não é Mendeley não, porque Mendeley é gerenciador de referência, né? Esse você coloca o artigo lá e ele passa para você um resumo do artigo com principais pontos. Enfim, ele te apresenta tudo aquilo que é essencial que o artigo está abordando. E a partir daquilo ali, você pode tomar uma decisão se você vai colocar ele no teu levantamento bibliográfico ou se você vai ignorar. Isso aí ajuda um pouco. Mas, infelizmente, Giovana, para poder botar as ideias aí dos papers para conversarem e para separar um artigo útil de um artigo não útil, que também é algo relativo, né? A gente tem que ler, porque um artigo útil, ele vai ser útil para quem? Depende do objetivo da tua pesquisa, depende de onde você quer chegar. Então, isso é bem relativo, tá? Tudo certo. Opa. Poderia ser feito pelo chat GPT esse É. resumo? Então, é porque o chat GPT ele tem algumas limitações em questão de quantidade de texto que ele suporta, né?
A não ser que tem essas versões mais recentes aí que você consegue fazer upload de arquivo nele, etc. Aí você até poderia, assim, colocar jogo. Não peçam para o chat GPT escrever para vocês, hein? Mas você joga o texto lá e resuma esse texto aqui, me descrevendo. O problema do chat GPT é que você tem que ensinar a receita do bolo para ele, né? Então, esse outro software, não, ele já foi desenhado para lidar com pesquisa acadêmica. No chat GPT, não, você teria que dar o comando, né? Eu quero que você faça um resumo deste artigo que eu vou mandar, e no seu resumo você me apresente o problema da pesquisa apresentada no artigo, as hipóteses, os resultados obtidos. Você tem que cantar a canção todinha para o chat GPT entregar o que você quer. Essa outra plataforma, que eu estou super chateado por não lembrar o nome, ela já faz ela já faz isso automaticamente, porque ela está associada com Taylor Francis, Routledge, outros indexadores, o que facilita um pouco esse trabalho. Acrescentando aí, André, sobre a questão da pergunta da Ingrid, o chat GPT, eu não entendi que resumo seria essa questão, resumo do artigo, para você entender o que que é. Porque, assim, o chat GPT, como você bem colocou, você tem que saber da ordem de comando. Eu vejo muitas pessoas usando e não sabendo usar, e é ridículo quando é fácil demais para uma pessoa acadêmica reconhecer um texto de chat GPT. Já começa por aí. Como é que você, um mestre, ou tentando ser um mestre, vai me apresentar um projeto de chat GPT? A banca é muito chata. A banca, ela olha a referência. Se não tiver referência, algo que o chat não dá para você, aquela citação, se ela é curta, se ela é longa. Então, assim, para saber fazer, você tem que dominar aquele conteúdo. E não é o caso, a pessoa não domina. E uma banca reconhecer que um trabalho é feito porque a linguagem da internet, da inteligência artificial, ela é fácil demais de você ler. Quando eu pego, eu já sei que é feita pela inteligência artificial. É nítido, para vocês pode não ser. Para nós que já lemos muitos autores, ela fica muito explícita. Isso pode pegar muito mal, tá? Então, assim, não é que a gente está contra a inteligência artificial, não, mas para o projeto, tome muito cuidado que você pode se queimar feião, tá? Porque a banca vai reconhecer, porque é uma coisa que a gente consegue reconhecer muito bem, é o chat GPT. Sobre outra questão, sobre a pergunta da Giovana, o que que eu faço? Eu roubo muito bibliografia. O artigo pode ser uma porcaria, mas o meu interesse muitas das vezes é ver quem era que ouviu o tema, né? Um tema interessante, dialoga um pouco com a minha proposta, um pouco. Quem eu vou ver? Eu não quero saber o que ele escreveu, porque muitas das vezes a pessoa está citando, e aí eu vou ficar aí, apude. Eu quero ir na fonte. Aí eu vejo, ele leu fulano, assim, aí eu vou nesses textos maravilhosos. Aí eu vejo que ele citou, esses são os pulos de gato, né? Eu vejo que ele citou, vou na página lá, que ele já leu para mim. E olho para ver se o autor é interessante. E vou embaixo do PDF. Então, essa é uma forma da gente utilizar o chat Otimiza GPT muito. inteligente. É o mesmo caso que ela tá falando aqui, a Ingrid estava falando aqui, fazer o resumo pela inteligência artificial para otimizar o tempo. Você vai terminar lendo? Vai, mas assim, pelo menos você já vai com. Ah, tá, eu vou achar aqui, 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 aqui. Considero Mas essa bastante útil. tática de ir para as referências, para a bibliografia, é muito bom, porque realmente acontece isso. Às vezes você está lendo um texto que o texto pode ser ruim, o texto está mal escrito, mas a pessoa utilizou referências fantásticas. Então, pô, velho, vou ter todo esse trabalho pesquisando no Google Scholar? Não vou, eu vou ver aqui o que foi que o pessoal utilizou para eu poder, enfim, utilizar. E como a professora falou, ele já leu para mim, então já vou direto na página lá, não preciso nem ter o trabalho de fazer a pesquisa página a página, né? A minha esposa estava me falando aqui que ela não, eu tô no computador dela porque o meu computador já está embalado para mim, para minha viagem.
mas ela tem o site salvo aqui, ela diz que além dele fornecer agora o problema é que é pago. Tem esse limitador também, mas que além dele fornecer o resumo, né, detalhado dos artigos, ele também faz como se fosse a árvore de texto, né? Então ele pega aquele texto que você selecionou e se você der o comandozinho lá, ele vai selecionar textos que tratam sobre o mesmo tema, mas que enfim, estão naquela mesma árvorezinha lá, temática. Então, é interessante por conta disso. Depois eu mando o nome para a Giovana e ela compartilha com vocês. Mas inteligência artificial, ela ajuda, mas também pode prejudicar bastante se você não souber usar isso de uma forma adequada, porque tem uma série de questões éticas envolvidas, né? Mas, enfim, é isso, Giovana. Respondendo de uma forma simples, né? Simples não, mas de uma forma básica aí a sua pergunta, tem que ler mesmo, e aí cada pessoa vai ter a sua tática e o seu método, né? A sua norma ser seguida no momento de realizar essa leitura. Com certeza. Mas eu achei super vantagem. Especialmente o olhar a bibliografia da bibliografia, mas tudo bem. Eu, Mas infelizmente, ainda leio tudo porque eu não domino bem a tecnologia, então eu ainda sofro um bocado. ah, tem suas vantagens, né mesmo? É verdade. Mas então, pessoal, antes de eu fechar aqui, Opa, tem um comentário aqui. Acho que o uso das ferramentas de inteligência artificial pode ser complemento para buscar dados quantitativos e aprimorar algumas informações, usando referências bibliográficas, usar inteligência artificial com suporte. É verdade. Eu Não, ministro, eu ministro algumas aulas de inglês também, então até eu acho que a inteligência artificial está abrangendo praticamente quase todas as nossas áreas, né? Eu sinto isso nas minhas aulas. Tem um problema, né, de traduções, mas no problem. Como é o nome? Mas é bem isso. A internet, a inteligência artificial em geral, inclusive isso dava um sim ou trabalho de pesquisa. Alô, alô, quem tiver interesse, eu estou aqui. A inteligência artificial, assim, ela pode ser usada como ferramenta, mas ela atrapalha bastante. Se não tiver cuidado. A Karina mencionou que o pessoal da banca já reconhece pelo estilo de escrita, mas existem ferramentas online, o próprio Google Scholar, que quando você faz o upload do arquivo, se ele reconhecer como plágio e escrita do ChatGPT é plágio, ele já altera. O próprio ChatGPT ele fala, ó, isso foi escrito por mim, pelo ChatGPT. Então, é bem fácil de você ser pego. é Mas é assim, isso. existem outras plataformas de inteligência artificial que tem um pouco mais de ética envolvida e tem um pouco mais de trabalho sério envolvido, porque o ChatGPT, ele meio que revolucionou, porque foi a primeira plataforma que foi amplamente utilizada pelo público, né? Mas existem outras plataformas que você pode utilizar para te auxiliar em determinada situação que não vai cometer os mesmos erros que o ChatGPT comete. Primeiro que o ChatGPT ele tem uma limitação aí temporal de atualização, né? Ele só foi atualizado até acho que 3, 4 anos atrás e depois ele não foi mais atualizado em termos de inserção de informação. Segundo, o ChatGPT ele literalmente gera referência falsa, ele gera texto que nunca existiu e eu já fiz o teste e ele pega nomes de autores conhecidos de um determinado tema e cria títulos de livros, títulos de artigos, títulos de relatórios que foram supostamente escritos por esses autores, mas você não encontra em lugar nenhum na internet. Quando eu vi umas pessoas conversando sobre isso no Twitter, eu vou fazer um teste aqui e vou pesquisar, vou pedir 5 recomendações de textos sobre base logística da indústria de defesa do Japão. E aí ele me passou uma lista de 5 textos
autores realmente conhecidos que trabalham com essa questão militar no Japão, mas nenhum texto existia. Você não encontrava rastro nenhum, seja em repositório pago, na internet, em base de artigo, em lugar nenhum. E com dado quantitativo, o ChatGPT também gera dado estatístico inexistente e comandos que não existem, assim, comandos errados. Se você está usando, sei lá, um Stata para fazer uma análise de estatística para sua pesquisa, você pede um comando no chat GPT, ele vai dar um comando que não existe e aí acabou-se ali. A partir do momento que tu botou um comando que não existe no meio de uma pesquisa, todos os teus dados vão começar a vir completamente bagunçados. Então, se quer utilizar a inteligência artificial, pode até utilizar, mas você tem que saber identificar quais são as plataformas que são utilizadas de uma maneira um pouco mais ética. E o ChatGPT ainda não, enfim, não chegou lá. A plataforma da Microsoft, o Bing também, se eu não me engano, já estão um passo além do que o ChatGPT pode oferecer. Então, usem, mas usem com responsabilidade também, né? Se precisar chegar nesse ponto. Tudo certo. Então, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer mais algum comentário? Um questionamento? Então, acredito que a gente finaliza por aqui. Novamente, muito obrigado, André, pela participação, pela contribuição. Seus comentários foram geniais, exceto pela a briga com o Nai, mas isso é um caso à parte. Mas, enfim, eu agradeço todo mundo por ter comparecido. Espero que tenham gostado. Tenha sido uma conversa extremamente esclarecedora, tal como foi para mim. E obrigada, Karina, pela a responsabilidade, a atenção, tudo. E eu quero agradecer também ao Jarbis, acredito que seja o nome dele, que está aqui mediando a nossa conversa. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E é isso. Karina, quer dizer mais alguma Ah, coisa? André? só agradecer também pelo convite, agradecer a professora Karina pela participação, pelos comentários, pela conversa excelente, por todo mundo que participou aí, pelos comentários no chat. E no mais, eu fico disponível aí, caso alguém precise, enfim, de alguma ajuda aí com o projeto, ou com qualquer outra coisa, podem me procurar aí e a gente vai conversando. Ó, por mais que ele não goste de K-pop, mas é ótimo em segurança, em estratégia, viu? Maravilhoso. Ele estuda que só a gota. É isso, galera. Muito obrigada. André, eu queria agradecer a tua presença, agradecer a Giovana por ter convidado a ti para estar vindo. Tu tá estudando aonde? Ou tu é pesquisador de onde? Agora eu estou indo para a SEMER. Ah, é SEMI? Ah, tá. É que eu também, o professor Tássio Frantier, ele é meu co-orientador do doutorado. Legal. É que eu faço parte do Prodefesa de Fronteiras, né? O tema dele é Fronteiras. Aí eu sou da Universo com a ESEMI. Que aí o pessoal da ESG, GN e ESEMI, o meu redutozinho, Tudo como ali, você falou. Então é eu um conheço mundo bastante pequeno. gente. É um Gente mundo. boa. Então Aí tu você é vai colega fazer do pesquisa. Fernando, então, né? Sim, o Fernando Rodrigues, né? Aí eu tô com o professor Sandoval também, que a gente trabalha com energia, né? O professor Ah, Sandoval é figurinha carimbada, maravilhoso também. Então a gente sempre vai estar se esbarrando. vocês são do Soberania e Clima? Eu trabalhei no livro que o Sandoval ele fez a organização, né? Que estava o Ah, Leonan, o Sandoval, aí eu escrevi o capítulo sobre a geopolítica energética. A gente sim. fez até o lançamento lá na ESG. Então, assim, aí Então é um agora a mundo gente. pequeno. Muito, muito pequeno, o mundo dos pesquisadores é um mundo bem É, pequeno. Ele Então, assim, conhece aquela eu- palestrante do workshop que Tamires? sim, a a Tamires. Tami! Ah, É, sim, a Tami é minha irmã.
Tamires nossa, não sei nem o que dizer. É uma amiga, é uma irmã, é uma madrinha, é tudo. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer doutorado Doutorado, ou... doutorado. Ah, entendi. É, eu, Então, eu qualquer coisa, se estou for... fazendo um Mas doutorado você que eu já passou sei. no processo ou você vai fazer a Não, prova? já passei, eu estou chegando lá para começar mesmo. Ah, entendi. Porque senão eu ia te convidar para você o projeto, que também Ah, está dentro do Procad 5. não, vamos, Procad é legal, mas vamos conversar. Vamos conversar. Na verdade, está sendo meu segundo, não vou dizer que é o segundo doutorado, porque o primeiro eu não concluí, mas é o segundo doutorado que eu entro. Então, Entendi. esse vamos E a até o gente vai final. trabalhar justamente com meio ambiente, defesa e segurança, né? É desenvolvimento, meio ambiente e segurança. É a linha do Procádia. Aí eu E fico aí zoando você com a falou amiga, daí um porque pouco ela está essa pesquisando Tami, defesa verde. que a gente está trabalhando com essa questão do net zero. Então, assim, com a coisa a gente pode estar dialogando. Vamos conversar assim. Estando no Rio, então é ainda mais prático. É verdade, mas foi um prazer, muito obrigada. Obrigada a todos que estavam Valeu, presentes. E a gente fica tomando café, né? A gente é o cafezinho agora, cafezinho da Napre. Pois é, sempre tem que ter a rodinha de fofoca, né? Mas, assim,